Olá, muito bom estar com você. Meu nome é César Bulara, sou professor e diretor do Departamento de Gestão de Pessoas do Easy Business School, que é uma escola de negócios que tem sede em São Paulo. Estou aqui para tocar com vocês um tema muito importante, o tema do desenvolvimento humano. Antes de chegar naquele que é o aspecto mais fundamental dessa nossa conversa, me parece muito bom esclarecer qual é o ângulo que a gente vai dar para essa nossa conversa. Então, para nós aqui no Easy Business School, falar de desenvolvimento humano significa entender profundamente o ser humano, quais são as suas necessidades e quais são as suas carências. E, portanto, isso nos remete a utilizar conceitos antropológicos. Nessa linha, vou me referir agora a duas obras literárias que podem nos ajudar nessa caminhada. Uma primeira obra se chama Rebelião das Massas, de um autor espanhol chamado Ortega y Gasset. Uma obra que é do século passado, década de 30 do século passado, e nessa obra ele se dedica a descrever a realidade que ele vê na sociedade daquela época e que percebemos também ser profundamente atual, por um aspecto que eu vou destacar para vocês. Lá ele dizia o seguinte: existem dois tipos de pessoa, um tipo que busca ser melhor e o outro que se contenta com o que é. Aquele que se contenta com o que é não tem muitas ambições, não tem muitas inquietações intelectuais, não tem muita necessidade de refletir, de pensar. É o homem massa. Essa ideia de Ortega y Gasset é muito forte e a gente percebe que tem muita ressonância para os dias em que vivemos. O homem massa é aquele que está absolutamente confortável na sua posição e no seu lugar no mundo. Não existe uma preocupação por desenvolver-se. E você? Será que você é um homem massa? Ou será que você é daqueles que se preocupam em ser melhor? Uma outra obra literária é a de Sófocles, e é uma tragédia grega chamada Antígona. A gente pega da sabedoria grega alguns ensinamentos também para conduzir essa nossa conversa. Na verdade, essa obra fala sobre o conflito entre o legal e o moral, através de uma situação que se descreve nessa tragédia, que agora não vem ao caso comentar. Mas, em algum ponto desse livro, existe uma frase muito interessante. Sófocles coloca ali na boca da protagonista uma ideia que é a seguinte: existem pessoas que esquecem a razão da sua alegria. E esse é um segundo aspecto da condição humana que compõe a antropologia e que utilizamos como um aspecto importante que nos guia dentro do desenvolvimento humano. Trata-se, por exemplo, do aspecto da felicidade. Então, a razão da alegria, no fundo, tem a ver com a felicidade. E surge aqui um primeiro questionamento também para você. Como é que eu busco a minha felicidade? E isso nos remete a um conceito clássico de virtudes e vícios. A virtude diz respeito a uma maneira adequada de buscar essa felicidade, que corresponde ao ser humano. O vício, a maneira equivocada. Então, como a gente pode ver, existe um desejo de alegria, um desejo de felicidade. Só que nem todos os caminhos me levam a, de fato, alcançar essa alegria e essa felicidade. Então, já começa a se delinear aqui um modelo bastante interessante. Eu estou dizendo para você que o caminho da felicidade passa pela virtude, né? O caminho da felicidade não passa pelo vício. Depois de abordar esses dois conceitos que falamos, né? O homem massa, que é aquele que se conforma com o que é e, portanto, não se preocupa com o próprio desenvolvimento e crescimento, e aquele outro que é o conceito da felicidade e que tem a ver com essa trajetória que montamos até chegar à felicidade, nos valemos também de uma outra ideia muito interessante. Acho que todo mundo ouviu falar desse livro de James Hunter, O Monge Executivo. Nesse livro,
ele descreve uma ideia interessante, que é a da liderança servidora. Então, através desses dois conceitos mencionados e mais essa ideia da liderança servidora, nós no Easy Business School desenvolvemos o nosso modelo antropológico de liderança. Ter um bom modelo é algo fundamental. É verdade que todo modelo tem a sua limitação, mas também podemos dizer que um modelo se mostra tanto melhor, quanto mais abrangente e mais profundo recolhe alguns aspectos daquilo que ele está tratando de refletir. Falando sobre esse modelo antropológico que temos no Easy, gostaria de destacar para você 3 esferas de atuação que vemos importante e que compõem esse modelo. Na verdade, cada uma dessas 3 esferas de atuação dizem respeito ao teu papel como líder dentro de uma organização. Estamos falando do tema do desenvolvimento humano, na verdade. Você como líder precisa se desenvolver. Você como líder não pode ser um homem massa conformado com o seu estado, com os seus conhecimentos. Portanto, falar de desenvolvimento se refere a considerar quais as esferas de atuação que você como líder atua e que são relevantes para o teu próprio desenvolvimento. Então a gente destaca aqui no Easy Business School 3 esferas de atuação. O líder como líder de si mesmo, o líder como líder dos outros, e aqui a gente está se referindo, por exemplo, à equipe concretamente, aquelas pessoas que se reportam para o líder, para você, e o líder enquanto liderando a organização, ou seja, essa capacidade de se relacionar com os principais atores dentro da organização, tanto para cima, quanto para os lados e quanto para baixo. Falando especificamente agora desse modelo, a gente também percebe como sendo muito interessante olhar cada uma dessas esferas de atuação sob a ótica antropológica. No fundo, o que eu estou te dizendo? Que o nosso modelo vai olhar cada uma dessas esferas sobre a ótica da virtude. Ou seja, qual é a virtude mais distintiva para que você, por exemplo, lidere a si mesmo? Qual é a virtude mais relevante para que você, por exemplo, lidere a sua equipe? Qual é a virtude mais necessária para que você exerça uma liderança do ponto de vista da própria organização? Disso fala o nosso modelo. E por isso que o nosso modelo pode ser visto como um triângulo que tem 3 vértices. Em cada um desses vértices está pendurada uma virtude principal que caracteriza essa tua esfera de atuação. Para liderar a si mesmo, existe uma virtude que a gente destaca aqui como sendo a mais relevante: humildade. Repara que a humildade, na verdade, significa conhecer-se tal qual você é, tal qual somos. E isso implica numa maneira de ver o mundo, de ver a si mesmo e até de conduzir as relações com os outros. É muito importante. Humildade, virtude fundamental. Então, é escolhida como as 3 mais para esse modelo de liderança que criamos, que tem a sua base na antropologia. Para liderar os outros, liderar os outros, né? De fato, é um conjunto de virtudes capitaneadas pela magnanimidade. Magnanimidade, um nome diferente, talvez ele não esteja acostumado com essa palavra, né? É uma palavra que tem origem latina e, no fundo, que fala de ter alma grande, né? De fato, para liderar os outros, para ser modelo para os próprios colaboradores, é importante que a gente tenha essa alma grande, porque quem tem uma alma grande pensa grande, e nesse pensar grande existe lugar para os colaboradores, existe lugar para um comportamento que é justo e que também é corajoso nesse lidar com as diversas demandas que surgem da sua equipe,
com as diversas necessidades que a sua equipe possui. Portanto, magnanimidade. Já temos duas. O líder tem que cuidar de ser humilde e o líder tem que cuidar de ser magnânimo. Falta a terceira. Para liderar a organização, como que o coroamento de todas essas virtudes, o líder tem que ser sábio, sabedoria. A sabedoria que é muito mais do que o simples conhecimento técnico, né? E aqui também a gente gasta um momento a mais para falar da virtude da sabedoria. Existem pessoas que pensam que o conhecimento já resolve tudo. Não é verdade. Ainda que você seja muito inteligente, você pode ser uma pessoa que não é sábia. A sabedoria não é a mesma coisa que a inteligência. A inteligência te dá profundidade no conhecimento. A sabedoria te dá amplitude. É a que faz com que você seja realmente capaz de juntar os diversos pontos e ter uma visão de todo. Sabedoria, portanto, virtude mais fundamental do líder. Se a gente tivesse que destacar dessas três, qual é a mais importante? Sem dúvida alguma, a sabedoria. Compondo, portanto, o nosso modelo, que fala sobre as virtudes, no fundo é isso, no exercício da liderança, temos três: sabedoria para liderar a organização, a magnanimidade para liderar a tua equipe e a humildade para liderar-se a si mesmo. Isso que apresentamos aqui de uma maneira mais simples confere a cada um de nós esse equilíbrio interior que é chave para a resiliência. Resiliência pessoal. E agora, portanto, a gente linka um outro conceito a esse do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano também tem a ver com te tornar uma pessoa mais resiliente. E a resiliência não é simplesmente uma espécie de resistência. Essa talvez é a ideia comum que as pessoas têm. A resiliência é muito mais do que isso. E, para terminar já essa nossa conversa, a gente destaca também 4 domínios característicos da resiliência de cada pessoa. E aqui também você pode fazer um checklist, né? Você pode fazer uma reflexão a respeito disso com essa pergunta: será que de fato eu sou resiliente? Quais são os 4 domínios? Destacamos aqui, em primeiro lugar, o domínio espiritual. E por espiritual, nos referimos a essa esfera de valores e propósito. Então, uma pessoa que não tem valores e não tem propósito, de fato, estamos dizendo que não consegue ser resiliente no sentido de estar à altura da pressão e das demandas por resposta que cada um de nós enfrentamos no dia a dia. É a resiliência baseada aí nesse domínio espiritual que é o pilar mais fundamental quando se fala disso. Além desse domínio espiritual, temos também outros 3 domínios. O domínio que a gente destaca aqui como sendo mental, essa esfera do psíquico, essa esfera do intelectual, que diz respeito aos teus aprendizados, ou esse crescimento em conhecimento. Um terceiro aspecto, esse terceiro domínio que a gente vai destacar aqui para vocês, é o domínio emocional. Domínio emocional que, por exemplo, Daniel Goleman, naquele seu livro Inteligência Emocional, se refere como sendo extremamente importante para a nossa vida do dia a dia. Como é que a gente lida com os nossos afetos? Como é que a gente estabelece laços? Isso também é fundamental para a nossa estabilidade, né? Estabilidade que tem a ver com essa resiliência de alguma maneira. E o quarto domínio, o domínio físico. E aqui a gente faz referência explícita à própria saúde. Saúde física, estado de saúde, né? No fundo, é importante cuidar do corpo, claro que sim. Mens sana in corpore sano, não é verdade? Então, fazendo um resumo, a gente criou um modelo que tem a ver
com o nosso entendimento enquanto escola de negócios Easy Business School do que seja de fato um processo de desenvolvimento pessoal. O processo de desenvolvimento pessoal tem que levar em conta a necessidade que as pessoas têm de se desenvolver, de crescer, que as pessoas querem chegar a essa excelência. Esse processo de desenvolvimento pessoal tem a ver também com a própria ideia de felicidade, porque isso nos leva à felicidade. Atuar de modo excelente, que não quer dizer perfeccionista, nos leva à felicidade. Atuar de modo excelente quer dizer atuar de modo virtuoso. Ser um líder excelente quer dizer ser um líder virtuoso. Quer dizer ser um líder sábio, magnânimo e humilde. Muito obrigado. Nos falamos num outro momento.